Muito bem, então sejam bem-vindos à gravação de mais um podcast, o podcast número 3, tá? No podcast anterior, a gente teve a participação aí do Daniel da V4, do Pio, né, da X-Prime, que é diretor regional, e aí eles deram uma ideia, né, da importância de um bom script, da estrutura de um bom script, indicaram alguns cursos para a gente ficar melhor aí na gestão de CRM, e temos aqui a Letícia da X-Prime de São Carlos e a Letícia da X-Prime de Santa Bárbara, que elas também utilizam CRM, antes não utilizavam, só que depois da parceria com a V4 passaram a utilizar e receberam aí muitos treinamentos e receberam muitas orientações, mentorias, suportes, só que agora a gente vai validar pela opinião delas, né? Então eu quero saber delas, né, se o CRM realmente dá resultado, se um bom suporte dá resultado, se uma mentoria de peso com a V4 dá resultado. Então, vou perguntar exatamente para elas, tá? Letícia Santa Bárbara, como é que você tá? Tudo bem? Bem, Arthur. Tá preparada para começar a contar o resultado que o CRM está dando aí na sua unidade? Sim, Tá, então eu gostaria primeiro que você fizesse uma rápida apresentação, né? Explicasse para a galera quem que é você, né? Qual que é a sua experiência, o que que você faz hoje, tá? Só fazer uma apresentação e assim, depois que você se apresentar, eu vou fazer algumas perguntas para você sobre o resultado de Santa Bárbara, pode ser? pode sim. Então é com você, pode se apresentar, fica à Meu vontade. nome é Letícia, sou supervisora de Santa Bárbara e nosso CRM agora tá indo, tá funcionando. Você já entrou na Já. toada de que está indo bem, então, né? Tá sim. Mas conta Não um tão, pouco. mas tá. Conta um pouco como é que foi. Você chegou em Santa Bárbara, você recebeu treinamento, você treinou sua equipe. Como é que foi essa jornada desde o começo? Assim, quando eu entrei em Santa Bárbara, né, tive o suporte da Ana, só que daí quando eu abri o CRM foi aquele susto, né, tipo, gente, o que que é isso? Porque eu não trabalhava com CRM. Eu falei assim, agora ferrou, né? Aí ainda a Ana brincou, não, isso aqui é muito difícil, mas calma que vai dar. Aí eu falei, tá. Aí foi aquela luta, daí, tipo, eu entrei e depois de uma semana a gente tava no Decepções. Eu não tava nem, tipo, ainda como supervisora e tava lá, Santa Bárbara. Eu falei, não, pronto. Aí o Daniel, você, foi dando todo o suporte, daí eu fui entendendo, primeiro eu tive que estudar para entender o que é CRM para depois colocar em prática, né? Aí a gente foi mexendo, as meninas foram pro treinamento junto, aí começou a fluir, daí começou a dar certo. Mas teve que aprender a usar, o suporte fez toda a diferença, sem ele não ia dar para aprender a mexer na plataforma. Como que é a sua rotina com relação ao CRM? O que que você faz diariamente? Conta para a gente o seu dia a dia com relação ao CRM na sua unidade. Então, a gente tem por tempo, né, no cronograma das meninas. Então, todos os períodos eu acesso o CRM toda hora. Porém, as meninas, elas têm períodos, são cronogramas a gente fez, né? Então, tipo, quem tá no período da manhã acessa de tanto a tanto, a cada intervalinho ela acessa um pouco, né? Tipo, entre ligação, entre atendimento em balcão e o apito que aparece no rádio a gente consegue identificar também. Você disse um apito que sai no rádio, né? É, da academia, porque nosso computador ele tá logado, o rádio da academia loga numa catraca. E aí eu podia, antes ele tava sem o barulho, só que daí, tipo, eu deixei porque o barulho quase o aluno não percebe, você tem que treinar o ouvido para perceber que é o CRE. Então foi o único jeito que eu deixei para as meninas poder ver que tá chegando mensagem, para elas acordar, tipo, ó, o CRM tá pitando, então eu deixei lá. Ó, para você que está escutando o podcast, o que que ela está falando? Na plataforma que ela usa, que é o Como, existe um sinal sonoro toda vez que tem alguma ação para você fazer na plataforma. E aí esse computador está ligado na rádio da academia, que está ligada em todas as caixas, né,
da academia. E aí o que acontece? Toda vez que chega um lead, eu tenho uma conversa, faz um barulhinho. É isso, né, Letícia? É, ele faz um barulho mínimo, tipo assim, só quem sabe o que é o apito do CRM para poder, tipo, falar, é o CRM, porque senão não dá para perceber. Tipo, o aluno que tá treinando, ele não percebe. Então, eu coloquei esse jeito aqui para as meninas, tipo, como eu já treinei elas, então elas sabem que, tipo, é o apito do CRM, de alguma tarefa, alguma coisa. E no seu ponto de vista, o quanto que o CRM te ajuda com relação a ter leads, a ter gerenciamento, a saber etapas de cada lead? Conta um pouco qual é a facilidade de trabalhar com o CRM ou até mesmo qual é a dificuldade de trabalhar com o CRM. Então, trabalhar com CRM, eu falo que para as meninas que não é difícil, não é um bicho de sete cabeças, né? Tipo, igual eu achava e elas achavam. Porque, na verdade, o script, ele facilita muito. Então, tipo, chegou um lead, eu sei que eu vou colocar ele para um contato inicial e vou mandar a apresentação. Então, tipo assim, eu não perco tempo nele, ele é muito mais rápido do que, tipo, se eu pegasse um aluno pelo WhatsApp, tivesse que digitar uma mensagem, que eu não tivesse um script pronto. Então, o CRM, ele já dá essa facilidade. Tipo, eu vou marcar um teste treino. Ele já tem o script do teste treino, então eu vou mandar para esse aluno. Ele acaba facilitando a vida nossa aqui na unidade, né? E deixa eu só fazer um termômetro. Se de um dia para o outro não tivesse mais CRM, o que aconteceria com a sua unidade? Pensando assim de um dia para outro se não tivesse CRM, eu não teria tipo tanto teste treino para converter em vendas, eu teria menos venda, porque eu não teria, tipo, eu teria só as visitações de balcão, só a visitação de recepção. Não teria esse lead que tem que cai pra gente todo dia. Ok. Então, conhecemos aqui a Letícia de Santa Bárbara, entendemos um pouco de como que ela usa o CRM lá na Xprime Santa Bárbara, mas agora eu quero falar também com a Letícia de São Carlos, tá? Porque a Letícia de São Carlos já está um tempo maior do que a Letícia de Santa Bárbara. Então, a Letícia de São Carlos pegou o período em que era 100% telefone, né? Era 100% implantar lead box, né? A urna de papelão, e buscar os leads, ligar para aqueles leads frios. Letícia, se apresenta para a galera, né? Fala aí qual é a sua experiência dentro da empresa e depois conta como era antes do CRM, só para a gente ter a ideia do antigamente. É com você, manda bala. Oi, meu nome é Letícia, sou supervisora aqui da Academia de São Carlos. Bom, Arthur, antes da plataforma do CRM, agora no começo também, para todos nós aqui da academia, foi como se fosse muito difícil, porque era uma plataforma nova, porém agora a gente viu que facilita bastante, porque antes do período de CRM, antes da plataforma, a gente tinha que sair para fora, tinha que ir nas universidades para poder coletar leads, a gente ia no shopping também, colocar as urnas para poder coletar indicações, e além disso, levava muito tempo, né? E a gente não tinha uma conversão muito boa, porque eram leads frios, não é lead quente igual é do CRM, porque o que cai no CRM é porque a pessoa se interessou em fazer o período de test training, ela viu a propaganda, então ela já quer conhecer. Agora, antes disso, era mais complicado, porque a gente apresentava para as pessoas, né? Apresentava para o pessoal de faculdade ou do shopping, restaurante e tudo mais, e não era um de certeza que a pessoa ia vir conhecer. E a gente não tinha um script pronto, igual a gente tem no CRM hoje. Então, a gente gastava muito tempo à toa, querendo ou não. E agora, com a plataforma, por mais que foi difícil a gente aprender, porque levou vários treinamentos aí do pessoal da V4 também, até acredito que esse ano a maioria das unidades conseguiu se estagnar para conseguir mexer melhor, porque a gente também já foi decepção no começo, e aí agora a gente é bicampeão pela segunda vez. Então, hoje em dia, a plataforma ajuda bastante e a gente não gasta tanto tempo igual era anteriormente. Muito bom. Deixa eu explicar para a galera um pouco de alguns detalhes que você falou, né? A gente costuma trabalhar com gamificação no CRM. Para quê? Para engajar a equipe, para motivar a equipe.
E nessa gamificação, ah, uma vez por mês, a gente quantifica os pontos e aí parabeniza a unidade campeã, quem mais fez pontos. E São Carlos, né, é bicampeã consecutiva, né? Então, os 2 meses anteriores, São Carlos ganhou, né, teve a maior pontuação. E como é que a equipe reagiu a esse bicampeonato? Ah, a gente ficou muito feliz, porque como eu comentei com vocês, né, a gente chegou a essa decepção, então meio que perdeu o engajamento, mas ao mesmo tempo falou, não, agora que a gente viu que a gente foi decepção e tem outras unidades que foram campeãs, por que, que a gente não pode ser? Então foi onde eu sentei com as meninas, a gente mudou totalmente o cronograma, então todo mundo aqui da equipe que mexe no CRM tem um período para poder fazer a gestão, para poder organizar. Então, agora ficou tudo mais fácil. Foi dessa forma que a gente conseguiu um bom resultado, tendo a organização. Então, para mim, na minha unidade, o que fez a gente ter resultado foi a organização da gestão do CRM. Muito bom, parabéns. E olha só, né? Ela falou assim: é, já fomos decepção, né? Aí a palavra é pesada, né? Na nossa gamificação, a gente tem quem se destacou, que eram unidades que não estavam tão boas e tiveram uma melhora, então a gente chama de destaque. E tem aquelas unidades que a gente tem uma expectativa, mas elas não entregaram o que a gente esperava. Então elas decepcionaram a nossa expectativa, e a gente chama de decepção. Quando você foi decepção, Letícia, qual foi a sensação? Muito ruim mesmo. E, A e, gente cê- se sentiu como se tudo que estivesse fazendo não estava certo, e realmente não estava, né? e você chegou a se reunir com a equipe quando você recebeu a notificação que foi decepção? O que você fez com a equipe? Sim, é que a gente eu e mais duas consultoras, né? Que são as duas que trabalham 8 horas aqui comigo. Eu sentei com elas, expliquei, falei que a gente foi decepção e que vocês esperavam mais da gente e comecei a mostrar para elas o que estava errado, o que a gente precisava melhorar e fiz um treinamento com elas. Sua equipe ela se engaja fácil no CRM? Sua equipe visualizou que o CRM é uma boa ferramenta? O que você vê de dificuldade para implantar o CRM para engajar sua equipe? Ou sua equipe não teve essas dificuldades? De início, a gente teve a dificuldade de visualizar, porque eu não tinha entendido 100%. Então, como eu ainda tinha dificuldade no início, automaticamente, né, eles também tinham. Mas depois que a gente foi decepção e que eu recebi o treinamento de vocês, eu consegui passar para elas e aí a gente não teve mais dificuldade nenhuma. Hoje está tudo ok. É isso aí, então. Já conhecemos a Letícia de Santa Bárbara, acabamos de conhecer a Letícia de São Carlos, né? Entendemos um pouquinho, né, do CRM na unidade. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Letícia de Santa Bárbara. É, Como é que você vê esse processo de ter scripts prontos que foram estudados por profissionais de copyright para facilitar o seu trabalho, mas você recebe tudo pronto. Então, como que está sendo para você ter uma lista de script, né? Qual a sua visão sobre isso? Isso daí, ter script está te facilitando? Qual a sua opinião sobre esse processo? Então, o script ele facilita muito a vida nossa aqui na unidade, né? No geral do CRM. Então é bem mais fácil eu mandar para um aluno uma coisa que já está feita, já está estudada, porque tem toda uma história por trás, tudo já está tudo montado, do que eu fazer um script na hora e às vezes mandar uma informação que para o aluno pode ser ou para o cliente, pode ser às vezes até ofensiva do jeito que a gente fala no WhatsApp sem saber certo como mandar, né? Então, além de facilitar tudo, o entendimento do cliente acaba sendo bem mais fácil e bem melhor.
Arthur, seu microfone tá desligado. Retomando minha pergunta, muito grato por avisar. É, com relação ao funil de vendas, a gente tem várias etapas no funil de vendas. Então, a gente tem etapa que é qualificada pelos consultores, até o momento em que eles fazem agendamento, depois oferecem a cortesia, e se eles não querem mais trabalhar o lead a gente manda para triagem, que é um processo intermediário onde você faz a gestão antes de mandar para perdido, tá? Como é que você vê esse processo? A questão da triagem, ele é bem elaborado até, né? Porque, tipo, o consultor às vezes não tem uma maturidade de ver que um lead, tipo, jogando para perdido, né? Porque às vezes não ficou sem responder, às vezes é só questão de mandar uma outra mensagem para o cliente responder. Então, elas não têm tanta essa maturidade, né, de analisar o lead. A questão da triagem facilita muito, não só a questão que passa na triagem do supervisor, né? No geral também. Porque, que nem eu falei, numa conversa no WhatsApp, você não separa o que é agendamento e o que não é. No CRM, você separa todas as colunas certas. Então, facilita bastante no dia a dia. Só para entender o que é triagem, né? O consultor ele trabalha a qualificação. Então, o lead cai, ele entra em contato, manda mensagem, faz ligação e ele tenta agendar um dia para que o cliente compareça na unidade para fazer o que a gente chama de test training, 7 dias grátis, ou qualquer campanha que ele esteja participando. Porém, às vezes o lead não responde, ou ele é, não compareceu no agendamento, enfim, tem vários motivos pelo qual o lead vai esfriando. Quando o consultor não quer mais trabalhar esse lead, eles movem para uma coluna que chama triagem, aí a supervisora assume e ela vai mandar uma mensagem perguntando se essa pessoa quer continuar o atendimento. Responda sim ou responda não, né? Se a pessoa responder sim, continua no fluxo. Se ela responder não, aí vem a segunda mensagem. Se ela gostaria de continuar recebendo informações sobre a academia, ou se ela não quer mais ter contato com a Xprime. Se ela não quer ter contato, a gente move para não quer mais contato e não fala mais com essa pessoa para evitar bloqueios no WhatsApp. Porque toda vez que você manda mensagem para pessoas que não querem receber mensagem, ela pode denunciar e dependendo da quantidade de denúncias, você perde o chip, né? Você perde o número. Então, a gente criou esse estágio que chama triagem. Então, só a supervisão que tem autonomia de mandar para não quer mais contato ou para perdidos, que é, perdido é você tirar do fluxo ativo, colocar numa caixinha reserva para trabalhar eles a partir das tarefas que vão ser colocadas para um futuro próximo, aí você trazer aí, de repente, para uma aula especial, tá? Então, isso daí é um processo que a gente utiliza, né? E entre outros processos também. A triagem dá muito trabalho de fazer, Letícia? Não, mas assim, a gente tem que dedicar um tempo, mas não dá trabalho algum. É só questão de analisar mesmo, né? Tirar um tempo do dia a dia e fazer. Bom, ok. E a Letícia de São Carlos? Né, fazer mais uma pergunta para entender a sua visão agora com relação ao WhatsApp. Você pegou a fase que era só ligação. E agora com o CRM a gente pode mandar o WhatsApp. Até então, o WhatsApp era proibido, né? Você não poderia usar o WhatsApp, mas agora com a plataforma Como você consegue utilizar o WhatsApp como canal de comunicação. Como é que ficou aí para você a inserção dessa ferramenta na comunicação para os seus leads? É muito mais fácil, né? Porque já não tem fazendo ligações no CRM, aí, porém, quando, por exemplo, quando o aluno ele não atende, a gente manda uma conexão, né, uma mensagem para ele, perguntando se ele prefere falar por ligação ou por ali mesmo. E a maioria responde que prefere conversar pelo WhatsApp. Então, a gente consegue dar uma sequência maior e tem um resultado legal também. Muito bom. Bom, nosso podcast é um podcast dinâmico, né? Um podcast de dicas, de orientação. A gente não está aqui para dar treinamento, a gente está aqui para despertar em você a necessidade de ter um CRM, despertar em você a necessidade de fazer alguns cursos, a necessidade de você ser um expert em CRM para que você treine sua equipe e tenha os melhores resultados. Então, eu gostaria que vocês
mandasse um recado para quem está assistindo, né, ou para quem está escutando esse podcast, com relação ao CRM. Qual é a dica de ouro, Letícia de Santa Bárbara, qual é a dica de ouro que você oferece para quem está escutando esse podcast com relação a CRM? A primeira é que estude a plataforma, né? Aprenda como é o CRM e depois é só se dedicar um tempo a ele que daí logo começa a colher os frutos, né? Tipo, é só se dedicar um tempo para organizar ele. Muito bom. Letícia São Carlos, qual que é a dica de ouro que você manda para a galera que está escutando o podcast? Também cuidar da plataforma, mas um ponto muito importante é a organização, porque cada um tem um período para a plataforma não ficar parada. Então, acredito que a organização, você está dedicando bastante e não tem erro. Top! Então tá aí. Chegamos ao final de mais um podcast, esse é o podcast número 3, né? A gente está escutando aí o testemunhal das supervisoras da X-Prime Academia que utilizam CRM, né? Utilizam minha mentoria de CRM, utilizam a mentoria da V4. Então, se você quer implantar CRM, continua escutando o nosso podcast que mais pela frente eu vou trazer mais dicas e mais convidados para vocês. Letícias, muito grato pela participação de vocês. Desejo para vocês aí muita luz, né, para esses resultados e que o CRM de vocês bombem a cada dia. Beleza? Então tá joia. Valeu, pessoal. Muito grato pela participação. A gente se vê no próximo podcast. Meu nome é Arthur Marques e meu objetivo é levar você a ter resultados bem melhores. Valeu!